Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Zona Estrategista. Hoje para fazer a análise do terceiro trimestre de 2019 do Banco do Brasil, BBAS3. No caso aqui, na verdade, o que eu faço é muito mais explicar o porquê que eu opero o Banco do Brasil do que efetivamente analisar o resultado. O resultado geralmente vem super positivo, a gente tem um spread de tempo ainda para vir muito positivo, eu vou comentar isso durante a análise. Mas basicamente ali, sem encher muita linguiça, tá? A gente vê que a tese foi iniciada lá no primeiro trimestre de 2019, explicado no vídeo do primeiro trimestre de 2019, tá? Tá aqui na descrição o vídeo. É uma tese que eu já fazia mesmo antes de começar a publicar vídeo aqui no YouTube, tá? É um banco que eu sempre gostei de operar e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, só para dar uma brecha aí, os pontos positivos que eu vejo ali no banco, que são parte do porquê eu consigo fazer essa operação, é o quê? O apoio do Tesouro Nacional, que dá ali uma solidez financeira para a instituição como um todo, né? É um banco estatal, então tem o Tesouro por trás, isso é super positivo. Não da parte de ser uma estatal, mas da parte de ter o Tesouro Nacional ali por trás para garantir a operação como um todo, em algum caso de estresse maior, né? A possibilidade, por mais que pequena, e foi aventada agora recentemente, né, aparentemente vazamento ali de conversa do Guedes, da privatização do Banco do Brasil, quando a gente vê ali, de fato, seria dos três ali da Caixa Econômica, que tem um suporte social, o BNDES, que tem um suporte desenvolvimentista, de investimento de maior porte, o Banco do Brasil seria justamente o mais apropriado para fazer uma privatização. A empresa, o banco, né, tem uma operação muito diversificada dentro do sistema financeiro, então atua em várias áreas, inclusive só de olhar a parte que eles têm ali de participação no BBSE, já mostra que só em seguro e corretagem de seguro e previdência eles operam em um monte de áreas, fora isso mais um monte de operação diferente, né, com a BB Investimentos, a BB DTVM, por aí vai, né? Além disso, a gente vê as novas iniciativas, e essa é uma parte que eu acho que está bem interessante, por quê? Porque começa a querer meio que brigar nesse mercado novo aí que a gente está vendo nascer, né? Mudar bastante o mercado financeiro. A gente vê que ela está querendo brigar ali, tanto na fronte de startup, quanto na fronte de novas iniciativas com parceiros de maior porte, né? de grande porte, né? Então a gente vê a parceria recentemente divulgada com a Liga Venture, que é justamente uma aceleradora de startup. Imagino eu que para ir em busca de startups que possam ali cumprir esse lado mais digital, mais fintech, para ela poder entrar nessa competição, não ter que apanhar em alguns setores de bancos mais leves ali, que são bancos digitais. E a parceria com o UBS, para a criação aí de um banco de investimento para atender a América do Sul. Acho também super interessante, é justamente o banco ele trabalhando para se adaptar às mudanças que a gente está vendo no mercado financeiro. E o mais interessante de tudo, que aí mais com relação ao papel, ao investimento específico, é o quê? O range de preço, é a faixa de preço que ela oscila, e essa oscilação, eu venho acompanhando aí trimestre a trimestre, a gente vê que tirando poucos casos pontuais, ela é sempre muito maior, tanto na queda quanto na subida, do que os outros comparativos, né? Eu já vou passar para isso mais para o final, mas assim, basicamente, só para fazer um due diligence, para a gente ficar claro aqui, né? O resultado novamente muito positivo. E aí quando eu falo resultado aqui que a gente está vendo é de 9 meses de 2019 versus 9 meses de 2018. Não vou ficar aí pontuando ponto a ponto, porque é bem claro ali que o resultado foi bem positivo. Com relação à inadimplência, que eu acho que é algo que vale a pena observar, a gente teve ali um caso pontual, mas mesmo com esse caso pontual, não é algo que propriamente preocupa, tá? Ainda assim, a inadimplência está no nível ali bem tranquilo, bem controlado. O spread, tanto global quanto o segundo ali de operações de crédito, está num nível muito estável, tá? Então, e essa estabilidade deve se manter no médio prazo, e isso de acordo com o que o banco falou na teleconferência, então é algo que não preocupa tanto essa espremida do spread que deve ocorrer à medida que a gente vê a faixa de juros, né? A taxa de juros começar a atingir níveis menores, tá? A redução dos funcionários e agências tradicionais é algo que é bem positivo, que eu venho citando há alguns trimestres já, é o banco ali se adaptando para ficar com uma forma, com um formato mais magro, mais slim, tá? E a manutenção das despesas administrativas, que em parte é consequência justamente dessa redução de pessoal e de agências, é algo também muito positivo. A gente viu isso no trimestre passado e vê agora novamente esse mesmo movimento de o banco se mantendo eficiente, né? Então, indo para a parte que interessa de fato, né, o range do preço ali entre os bancos, quando a gente olha os bancos de estrutura semelhante, a gente vê ali BBDC4, o Itube 4 e o Banco do Brasil, né, bancos de grande porte, aí, obviamente tem uma diferença de porte, mas operam ali em várias áreas muito próximas, mas na outra a gente vê que isso se reflete forte na correlação entre o preço dos ativos, tá? Mostrado aqui pelo gráfico. E aí quando a gente olha os pontos baixos e pontos altos, as diferenças entre eles, e é isso que eu tenho feito, análise a análise, a gente vê que os pontos baixos continuam com um range muito maior frente aos pontos altos do gráfico,
quando a gente compara os bancos, tirando nesse caso aqui a exceção da última subida ali no dia 8 do 10 pro dia 28 do 10, mas tirando essa em que ele fica ali em segundo lugar, muito próximo do terceiro, a gente vê que sempre tem um range muito maior do Banco do Brasil. E por que isso me agrada? Porque justamente nesse range é que eu ganho dinheiro ali no curto prazo e eu tenho um pedacinho de longo prazo, que é o quê? Para justamente compor portfólio com uma instituição financeira. Tá? Então a operação, a minha posição está aqui do lado, e aí você vê ali que a primeira posição, ali, o primeiro preço, R$ 43, ali é a posição de longo prazo, que é justamente uma posição lá embaixo para compor, e o restante ali é a escadinha que eu faço. À medida que eu vejo que o preço bateu mais na máxima e começou a cair muito forte, eu vou comprando em escadinha, ou seja, cada 5%, 3% para baixo eu vou comprando, vou montando uma posição de curto prazo. À medida que aquilo ali volta e retorna a níveis anteriores, eu liquido tudo aquilo e me preparo para fazer aquilo ali uma outra vez. Tá? E essa brincadeira é justamente o que me possibilita ganho nesse ativo, e o fato dele ter uma range, um distanciamento entre o ponto mínimo e o ponto máximo maior do que os outros em geral, é justamente o que torna essa operação mais interessante, porque eu tenho mais espaço ali, tá? Para errar o preço mínimo ou para errar o preço máximo e mesmo assim ter um ganho considerável. Tá? Então, basicamente é isso com relação ao Banco do Brasil. Não tem propriamente uma análise da estrutura do banco como um todo, não acho que esse é o ponto aqui do ativo. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, converso, só mandar direct message, nenhum problema. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, e até a próxima análise.